Muito bom estar aqui nesta noite, nesta oportunidade singular de poder falar da palavra do Senhor de uma forma direcionada. As tias do Ministério Infantil pediram para eu compartilhar a palavra de pastor. Eu queria vir de outro jeito, mas elas não deixaram. Então eu vim tipo meio pastor, né? Vocês estão vendo aqui, né? Não tão pastor, meio pastor. Não vim com vestes espirituais nessa noite, mas a ideia é poder também atingir o coração das crianças e também dos adultos. Muito foi falado aqui de Jesus, que Jesus ama as crianças. E verdadeiramente, Ele ama as crianças. E tanto nos ama que eu queria começar pensando numa ilustração do seu amor, demonstrando seu amor de uma forma diferente, pensando como Jesus nos ama. Ele nos ama porque Ele entregou toda a sua vida por nós. Todo o seu fôlego de vida estava nele, e Ele, com todo o seu fôlego, com toda a sua força, sendo Deus, se esvaziou, se tornou como um de nós, um ser humano, e veio a esta terra para ser gente como a gente. Ser humano, se tem um ser humano perfeito é Jesus, e Ele, com certeza, nos ama. Ama cada um, ama o papai, ama a mamãe, o irmão, grande irmão, pequeno irmão, ama todos. Jesus ama todos e nasceu numa manjedoura, cresceu. E quando ele cresceu, os homens perversos pegaram ele e o algemaram. Prenderam ele. Bateram muito nele. Humilharam ele. Ele foi humilhado por causa de nós, porque ele nos ama tanto. E aí ele foi humilhado. Cuspiram nele. Imagina, cuspir no seu rosto, cuspir em você. Que humilhação. Ele só fez isso porque Ele nos ama. E Ele entregou a sua vida. Ele é igualzinho o Pai e igualzinho o Espírito. Eles são três, mas Ele é um. Perfeito. Ele é um. Um que se entregou por nós. E sabe o que fizeram com Ele? A Bíblia diz que Ele foi moído. Moído por causa dos nossos pecados. E Ele morreu. E no terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Jesus morreu, entregou a sua vida e ressuscitou no terceiro dia. Depois de ter passado todo esse sofrimento, Ele ressuscitou. Voltou a viver. E uma vida eterna. E Ele disse que Ele ressuscitaria e nós também iríamos ressuscitar. Depois de todo esse sofrimento, Jesus, depois de Ele ter sido moído, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita para nos dar vida. Para nos dar vida e vida em abundância. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que Ele ama cada um de nós. Por isso que Ele ama você. E o que Ele carregou por nós, Ele veio do céu e Ele morreu naquela cruz, não foi à toa. Tinha um propósito. Um propósito
que nós olhamos para a cruz e nós vemos apenas a morte. Mas ele não está mais numa cruz, ele ressuscitou. E quem acredita nisso, quem acredita nessa história, parece que vai sendo bombeado com uma pontinha de esperança. E essa esperança de olhar para a cruz e saber que Jesus morreu no meu lugar, que deu a vida por mim, que Ele me ama tanto, essa esperança chamada fé, junto com o que Jesus fez, transforma em algo maravilhoso, numa vida bela, cheia de esperança, uma vida abundante, que só Jesus pode fazer por mim e por você. Jesus te ama, sabia? Pode vir. Jesus ama cada um de nós. E foi assim que foi o ministério de Jesus. Amando os adultos, o papai, a mamãe, e amando também os jovens, os adolescentes e também as crianças. E eu queria pensar com a igreja nesta noite, e eu queria, se possível, que colocasse na tela para mim os slides, eu queria pensar em Jesus e as crianças. E naquele texto que os irmãos conhecem, e o tema e o subtema desta noite é: não as impeçam. Não as impeçam. Palavras de Jesus. Por isso, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. E as crianças vão ler comigo aqui na tela, que já vai aparecer na tela. Jesus e as crianças. E o amor de Jesus e as palavras de Jesus dizendo: não as impeçam. E eu queria perguntar para você, adulto. Você acha que você, e você que está em casa, uma pergunta. Você é instrumento de levar as crianças a Jesus ou de impedir as crianças de chegarem até Jesus? Você é o que leva as crianças a Jesus ou o que impede as crianças de chegar até Jesus? O texto da palavra de Deus diz o seguinte, e eu queria também que as crianças acompanhassem, aquelas que já sabem ler, está bem pequenininho, mas eu queria que você prestasse atenção, criança. Palavra de Deus e o que Jesus fez nesse dia, nesta ocasião, pelas crianças. O título diz assim: Jesus abençoa as crianças. E a palavra de Deus diz assim, versículo 13. Então, presta atenção. Lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha só, crianças e adultos, irmãos, amigos, vamos prestar atenção nos detalhes desse texto. Eu queria que vocês imaginassem a cena. O texto diz que, primeira coisa, alguns adultos traziam crianças para Jesus tocar nelas. Esses adultos, a Bíblia não diz, provavelmente sejam os pais das crianças, mas nós não sabemos. A Bíblia diz que alguns traziam crianças para Jesus tocar, mas eram adultos. Adultos, imaginem a cena. Os adultos chegando com as crianças, felizes para chegar até Jesus. De repente, chegam os homens, também adultos, e o que os outros adultos faziam?
impediam. Olha a cena, gente. Adultos querendo levar para Jesus e outros adultos, não, aqui vocês não passam, aqui não, Jesus não pode, vocês são pequenos ainda, vocês não podem chegar até Jesus, quando vocês crescerem, vocês vão cantar na igreja, quando vocês crescerem, vocês vão tocar na igreja, quando vocês crescerem, vocês vão ler a palavra de Deus, mas agora não, agora vocês são crianças. E os adultos tinham essa cabeça. Tem alguns adultos que têm essa cabeça. Tem alguns adultos que dizem, as crianças são o futuro da igreja. Mas não são a igreja de agora. Não são a igreja de hoje. Porque criança é meio esquisito, não é ou não? O que vocês acham? Criança não presta muita atenção, às vezes. Criança, às vezes, não quer saber muito de Jesus e da Bíblia, né? Mas será que as crianças não têm interesse por Jesus? Aquelas crianças queriam ver Jesus, elas queriam ficar pertinho de Jesus. E os discípulos, os adultos grandões, achavam, não, aqui Jesus agora não, vocês são muito pequenos. E os outros adultos querendo, parecia uma briga de adultos, para levar as crianças ou não levar as crianças. Leva ou não leva, leva ou não leva. E o texto diz que esses adultos que estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus. Um dos tipos dos adultos chamados da época eram os discípulos. E podem ser os pais, os discípulos hoje, que impedem Jesus, e nós vamos ver isso. Jesus olhando para aqueles que estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus, por isso, olha como Jesus é maravilhoso, crianças. Olha como Jesus é bom, e que Ele ama cada um mesmo. Ele morreu na cruz, não foi só para os adultos. Ele morreu na cruz não foi só para os jovens, adolescentes, mas Ele morreu na cruz por todos nós. Por todos nós. E Jesus, quando vê aqueles discípulos impedindo, e Jesus olha para as crianças, isso que é maravilhoso. Jesus vê as crianças e vê aqueles adultos impedindo, a Bíblia diz que Jesus ficou, essa palavra aqui, que talvez vocês não sabem o que é, indignado. Sabe o que é indignado? Eu vou mostrar para vocês com a minha cara. É tipo, com muita raiva. Jesus ficou bravo, indignado é isso. Que é isso? Você não se conforma que essas pessoas estão impedindo de trazer as crianças. Jesus ficou assim. Imagina uma cara de indignado. Faz uma cara de indignado aí. Deixa eu ver você. Cara de indignado. Vamos ver. Pastor, uma cara de... a cara de indignado do pastor. Imagine, eu fico com medo se o pastor ficar com uma cara de indignado para mim. Eu não vou nem entrar no gabinete dele, eu vou começar a tremer de medo. Porque foi isso que Jesus fez. Ficou indignado. Indignado. E disse para aqueles adultos que estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus: ei, tá louco, maluco? Tipo assim, Jesus falou, sabe? Bateu, não bateu não, brincadeira. Jesus chegou e falou: não façam isso, não impeçam as crianças de vir até mim. Sabe por quê? Senhores adultos, porque destas crianças, e há uma discussão de que se são de tais crianças. Eu, na faculdade de teologia, eu fiquei estudando um pouco mais profundo esse texto, para saber se era de tais crianças, as crianças do contexto, que estavam com o coração querendo ver Jesus, querendo estar com Jesus, ou se são de todas as crianças, mesmo aquelas que não querem saber de Jesus. Porque tem criança que não quer saber de Jesus. Será que é delas o reino? Ou são de crianças que têm uma alegria de ver Jesus, de estar com Jesus, e agora que está o momento da palavra de Deus, eu quero ouvir o que Jesus, que me ama, eu quero ouvir, eu tenho o coração com desejo de estar com Jesus, de ver Jesus. Ou não. Ou se são todas as crianças, porque afinal de contas todas as crianças amam Jesus. Será? Bom, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do que impediam as crianças e aqueles adultos que estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus. Jesus ficou bravo e disse: não impeçam, porque de tais é o reino dos céus. E aí Jesus tirou aquela barreira de adultos
E as crianças chegaram até Jesus. E aí, depois que Jesus repreendeu, brigou com os discípulos, as crianças chegaram até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus abençoou cada uma delas. Cada uma delas. Eu queria pensar nessa noite, rapidamente, o que impedem as crianças de chegar até Jesus. São muitas possibilidades que impedem as crianças hoje de chegar até Jesus. Mas eu queria pensar em duas possibilidades só. Duas. Possibilidades de adultos que trazem crianças e possibilidade de crianças, de adultos que impedem as crianças. E para começar, o primeiro ponto que eu vejo, e olhando para esse texto, olhando para o nosso contexto, olhando para esses dias, baseado nesse texto, há muitos impedimentos que às vezes começam com aqueles que trazem as crianças para a igreja, mas não trazem para Jesus. Como assim? E aí eu coloquei aí para vocês a amarelinha. Quem já brincou de amarelinha aqui? Levanta a mão. Amarelinha. Amarelinha. Deixa eu ver se eu lembro ainda. Errei? Eu sei ou não? Eu já esqueci. Não, é assim, né? É assim, assim. Assim, é assim. Aê! Eu lembro. Só que na minha época, quando eu vi essa imagem, a minha época era diferente. A amarelinha era céu e inferno. Quem era dessa época aqui? Levanta a mão. Vocês estão ficando velhos, gente. Já mudou o esquema. Agora eu vi essa imagem, eu falei, que é isso? Céu e terra. Céu e terra, e aí veio um negócio na minha cabeça, olhando para esse texto, tendo que falar para as crianças, para os adultos, eu comecei a pensar, falei, céu e terra. Eu falei, bingo, é isso. Hoje, se ensina para as crianças que é vida na terra e um dia vamos para o céu. Porque até na brincadeira mostra que na nossa época tinha inferno. Parece que o inferno hoje não existe mais. Todas as crianças, o reino de Deus é das crianças, as crianças são tudo salvas, e elas não têm pecado, e elas são tudo santinhas, e tudo que é fazer para as crianças é dizer sim, 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 e fazem tudo para as crianças, e as crianças não querem saber mais de reconhecer que Jesus morreu na cruz para te livrar do inferno, para te salvar do coração sujo e das coisas ruins que as crianças fazem sim. Você diz para uma criança, não coloque o dedo na tomada. E quando você vira as costas, está lá a criança. Elas são desobedientes. Elas não fazem aquilo que agrada a Deus, muitas vezes. E sabe o que os pais fazem? Esse tipo de amarelinha. É terra e céu. Eu queria pensar com vocês que na vida, e eu queria usar aqui uma ilustração, a qual eu nunca usei, espero que dê certo. Eu queria pensar com vocês aqui tem um... O que é isso? É isso. Eu tenho isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Isso é um trem. Boa, obrigado, pastor. Palmas para o pastor, gente. O pastor é o meu ajudante. Obrigado. Isso aqui é um trem que tem 3 compartimentos. Eu queria pensar com vocês. Nós temos aqui uma placa de ferro. E aqui, para representar que aqui nós temos o primeiro compartimento. Primeiro compartimento. Primeiro compartimento eu chamo de céu. Queridos, existe um céu. Existe um ambiente acima da terra. E nesse ambiente, onde acontecem todas as coisas na terra. Crianças, tem uma história que Jó está sofrendo nessa terra. Mas tudo o que está acontecendo na vida de Jó, aqui no andar de baixo, ó, na terra, estava acontecendo uma conversa lá em cima, no andar de cima.
Nós paramos de ensinar as crianças, estamos impedindo elas de chegarem até Jesus. Por quê? Porque nós estamos vivendo só nesse âmbito aqui da terra. Nós achamos que é só aqui, e muitas vezes é só aqui, não existe aqui, e tem uns que nem estão mais esperando aqui em cima. E nós estamos trazendo as crianças para a igreja, mas nós estamos impedindo elas de chegar a Jesus. Porque com as nossas vidas, a nossa vida é só aqui, ó. E elas estão vendo isso. Elas estão olhando para nós e vendo, caramba, eles falam de Deus na igreja. Mas no dia a dia, Deus e o andar de cima. Eu vejo crianças vendo pais desesperados na terra quando estão passando dificuldades financeiras. Como se não existisse o andar de cima e como se não existisse Deus. Por isso que elas só ficam na televisão aqui na terra. Por isso que elas só ficam procurando as coisas aqui da terra. Porque elas veem em nós um blá 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 de Deus, de andar de cima, que nós não estamos com a esperança lá. Por isso que elas querem só andar de bicicleta, jogar futebol, brincar, joguinho, celular o tempo todo. E eles não querem saber de algo muito melhor e maior, porque eles não veem em nós que nós somos interessados com isso. A nossa vida terrena estou pensando, não quero errar. A nossa vida terrena muitas vezes esquecemos que existe o andar. Eu sabia que eu ia errar. Esquecemos que existe o andar de cima. Deus nos fez seres espirituais. Nós temos dentro de nós vontade, muitas vezes, de estar perto de Deus. Nós temos vontade de querer conhecer a Deus. Mas por quê? A nossa vida está só no andar de baixo, só na terra, correndo atrás das coisas da terra. Nós esquecemos que existe. Está amarrado em nome de Jesus. Tem que ensinar as crianças, irmãos, desde cedo. Então, como você tem vivido? Desse jeito? E outra coisa que eu queria falar, muito importante, não só isso, mas o andar de baixo. O andar de baixo. O andar de baixo é aquilo que nós estávamos falando do inferno, que antigamente existia e hoje as pessoas acham que não existe, as crianças acham que não existe. Mas existe inferno, tá, crianças? Existe diabo. Existe um diabo, é tipo o desenho do Pica-Pau. Enquanto Deus está aqui falando coisas boas para nós aqui na igreja, lá fora, a semana inteira, tem um diabo falando um monte de coisa no ouvido dessas crianças. E por isso as crianças mentem. Eu conheço crianças que dentro da minha família foram instrumentos para fazer uma briga enorme, porque uma criança mentiu e o pai da criança acreditou na criança, e aquilo foi um terror na família. Tem criança que mente. Só que o pai é tão cego e está tão bitolado na terra que não olha nem, só acha que o filho dele é um santinho, um anjo, e o menino é mau. O menino tem o coração sujo. Tem crianças que ainda não entregaram a vida de verdade para Jesus. E se não entregar a vida de verdade para Jesus, vai para o inferno. Receber um castigo todos os dias. O que Jesus fez? Veio do céu, morou na terra, entregou a sua vida para que nós não fôssemos castigados, mas nós precisamos entregar a vida para Jesus. Tem uma mãe, eu não vou falar o nome dela aqui. Ela contou uma história para mim, eu fiquei abismado. Essa mãe é daqui da igreja, ela tem 9 filhos, eu não vou falar quem é, tá?
E essa mãe, olha só, ela disse uma coisa para mim que eu achei interessante. Imagina uma mãe de 9 filhos, sabe tudo sobre crianças, sobre educação de filhos. Mas um dos filhos, um dos 9, criança, quando pequeno, queria alguma coisa, a mãe dizia não, começava a chorar, mas aí ela chorava de um jeito, essa criança, compulsivamente, que ela começava a sufocar. Eu estou tentando imitar, eu nem sei se eu consigo. Eu nem vou falar quem é a mãe, tá? E aí a criança sufocava e a mãe, coração de mãe, ai, pai, vamos ter que levar ela no médico, porque ela deve ter algum problema, e ela ia chorar, toda vez que ia chorar, e aí os pais ficavam desesperados, coitadinha, não sei o quê. E aí levaram no médico. Fiquei impressionado com essa história. E aí chegou no médico, o médico fez os exames. Fez. Ah, não, aí não podia falar. Fez os exames, e aí constatou que não tinha nada. Mas olha o conselho do médico. O médico disse o seguinte: papai, mamãe, quando a criança começar a sufocar muito, chorar, espera ela respirar, acalmar, dá-lhe umas palmadas, bem dadas, põe de castigo. E o senhor depois me fala o resultado. Conclusão: o problema medicinal foi resolvido. Foi resolvido. Porque a varinha, a Bíblia diz que a varinha, nós temos que começar a acreditar no céu, na palavra de Deus, e a varinha funciona assim. Tem crianças que não são crentes e o inferno existe, o diabo está agindo na vida de crianças. Preste atenção antes de você tomar partido pelo seu filho. Toma cuidado, porque às vezes ele está mentindo, mentiroso. E eu vou falar uma experiência para vocês, minha. Eu, quando era criança, nasci num lar cristão, minha mãe me levava para a igreja todos os dias, todos os domingos, aquela vida de crente, mas eu não era crente, eu ia para a igreja. Como tem um monte de crianças aqui que não é crente, vem com a mãe para a igreja. Não significa que é crente, não significa que acreditou verdadeiramente que Jesus morreu na cruz e te salvou. Tem criança que ainda não acredita verdadeiramente nisso, eu era assim. Vinha na igreja, cantava as musiquinhas, até talvez no dia das crianças já subi aqui. Quando eu fui bebezinho, eu fui apresentado na igreja batista, só que não era crente. E eu morava no interior, já menino, um pouquinho mais pré-adolescente, morava no interior, fui jogar bola na cidade, eu morava a 3 quilômetros da cidade. E aí na volta, cansado, 3 quilômetros, vinha vindo um caminhão, e aí era uma subidinha, eu falei, já sei, vou pegar a rabeira do caminhão. E aí eu peguei. Quando ele deu aquela paradinha, eu, pá, rabeirona, agora 3. Só que quando chegou perto da minha casa, o caminhão estava numa velocidade, e não parava, e eu com medo, falei, como que eu vou fazer? E quando ele deu uma parada, eu falei, acho que agora dá. Quando eu soltei, eu rolei. O caminhão foi embora, eu fiquei todo ralado. E aí chorando, cheguei em casa já pensando e coisa ruim na minha cabeça, eu chorando e coisa ruim falando, você tem que contar uma história. Eu tinha que contar uma história, senão eu ia chegar ralado e ia apanhar mais e ficar mais ralado ainda. Então eu tinha que contar uma história. Então eu cheguei em casa, minha mãe viu de longe, o que aconteceu? O homem me deu carona, o caminhão, e aí eu pulei do caminhão, e ele falou que ia me raptar, e não sei o quê. Pulei do caminhão. E a minha mãe falou assim, meu Deus do céu. E aí chamou meu pai, aquela correria, pôs no carro, fomos no hospital, fizemos os curativos. Falou, tem que ir na delegacia. E aí a coisa complica. Por isso que tem criança, olha o limite que a criança chega. Por isso que, meus queridos, existe inferno, existe diabo, existe criança ruim. E às vezes está dentro de uma igreja. E essa criança chegou na delegacia, tive que falar. Eu peguei, o homem parou e falou que queria me dar carona, eu subi no caminhão, e aí, como que era o caminhão? Aí, em vez de
Por isso que a mentira é uma coisa que é mesmo perna curta mesmo. É complicado. Eu peguei, em vez de eu falar um caminhão, tipo de Marte, um caminhão lá que ninguém ia descobrir esse caminhão, eu peguei e contei as características do caminhão que eu peguei rabeira. Ó, o caminhão era assim, tinha verduras em cima, o cara tal, tal. Na hora, cidade pequena, chamaram um cara. Quando chegou o cara, a criança, em vez de falar, não é esse, ela falou, é esse. É esse. Esse rapaz recebeu um processo. Foi processado por uma mentira de uma criança. E eu fui contar para minha mãe, eu já tinha acho que 35 anos. Minha mãe quis me bater com 35 anos. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que acontecem na terra que é Deus no andar de cima por permissão ou por vontade dele. Mas também existe um reino do mal que é de baixo, que está agindo na vida das pessoas, dos adultos e das crianças com mentiras. Com medo de serem castigados, contam mentiras que não têm limites, meus queridos. Por isso, eu penso que uma das coisas que impedem as crianças de chegarem até Jesus é que elas não estão sendo ensinadas a confessarem os seus pecados. A Bíblia diz para a gente confessar os pecados, para a gente dizer que estamos errados. Quando estiver errado, presta atenção aqui, crianças, ei, errou. Mesmo que você receba um castigo, vai ser bom para você. Vai ser bom para você falar a verdade. Deus vai te abençoar. O próprio castigo que recebemos será bom para sermos corrigidos. Mas só é possível se você verdadeiramente chegar até Jesus. E pais, não impeçam as crianças de virem até Jesus. E sabe como nós não impedimos, adultos? Pais, adultos, jovens. Quando verdadeiramente somos assim. Você é alguém que confessa os seus pecados? Ou você vai colocando debaixo dos tapetes da vida? Vai escondendo e mostrando que você é um crentão e tal, mas no fundo, você está vivendo como se daqui da terra você fosse para o céu e acabou. Talvez nem você sabe se você realmente acredita nesse negócio que a Bíblia diz sobre inferno e sobre céu. A Bíblia diz sobre confessar pecados e diz sobre religiosidade falsa. E por fim, uma outra coisa que eu vejo que impede as crianças, tem impedido as crianças de chegarem até Jesus, é a velocidade que elas têm para tudo. Elas são muito velozes, elas são muito ágeis. Elas aprendem muito fácil. Parecem como um foguete. Eu fico imaginando um foguete. A velocidade que as crianças têm elas parecem um foguete. Um foguete parece um foguete. Elas são muito ágeis. Elas são velozes. Mas velozes para quê? Elas são velozes para jogar joguinhos. Elas são velozes para a tecnologia. Elas são velozes para as coisas que satisfazem a ansiedade delas. Vivem no computador. Tem crianças que eu conheço que ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia na frente de televisão, celular e joguinhos. Tem uma velocidade para essas coisas, é rápido para essas coisas, mas quando se fala nas coisas de Jesus, nas coisas de Deus, é bem devagar. Não vai, parece que não vai. E quando vai, é bem devagar, não tem vontade.
quando chega na igreja quer dormir. Ah, porque já jogou o dia inteiro. Você acha que os pais estão querendo levar até Jesus ou até a igreja? Hã? Só fazem barulho. Não tem velocidade como deveria ser um foguete para as coisas do alto, para as coisas do céu. Não. E os pais que estimulam isso. É os pais, são os pais. E olha só, eu queria fazer um teste com vocês. Eu queria provar para a igreja que as crianças não têm velocidade para as coisas de Deus, a começar pela palavra de Deus. Eu queria chamar aqui 2 crianças, 2 homens e 2 meninas. Quem está disposto aqui ao desafio para ver se tem velocidade? Pode vir, Felipe. Pode vir. Os meninos já deu. 2 meninas, tá vendo? Não tem nem velocidade as meninas, ó. Cadê 2 meninas? Pode vir, Helena. Ah, pode vir, já veio. Pode vir também, Helena. Vem 3, então vem mais um menino. Pronto, 3 e 3. Olha só, queria chamar a tia Aline. Pode ficar aqui, Felipe. Os meninos do lado direito, eles são mais direitos. Do lado direito, os meninos mais comportados, é óbvio, né? E as meninas do lado esquerdo, isso. Nós vamos fazer um teste aqui para ver se eu estou falando alguma coisa errada ou se vocês têm velocidade. Se é só para tudo ou se é, ou se é só para as coisas. A tia Aline vai marcar o tempo e ficar com as meninas. Aqui nós temos, ó, 2 quadros. Um quadro do Antigo Testamento. E outro quadro do Novo Testamento. Vamos ver se os pais não têm impedido as crianças de conhecer a palavra de Deus, ou se eles ensinam as escrituras, quantos livros são, qual é a ordem dos livros. E nós vamos fazer o seguinte, vamos dar para os meninos a tarefa mais difícil, eu vou dar do Antigo Testamento e você para as meninas do Novo Testamento. E nós vamos dar aqui um tempinho, vamos ver se são velozes para a palavra de Deus. Nós vamos pegar aqui, ó, eu e a tia Aline, vamos jogar aqui no chão, aqui, ó, a ordem dos livros, e nós vamos ver se eles montam em 1 minuto, se eles são velozes para a palavra de Deus. Porque se fosse um tipo de joguinho, um outro tipo, com certeza eles seriam mais rápidos, mas vamos ver se com a palavra de Deus eles são velozes. Quem vai ajudar? Tem como colocar na tela aí o tempo de 1 minuto, consegue pôr na tela? 1 minuto vocês têm para montar na ordem a Bíblia no Antigo Testamento. Começa com o quê? Gênesis, muito bem. Meio devagar, mas vai ter que ser mais rápido que isso. Gênesis. E o Novo Testamento começa com Mateus. Vamos ver se eles têm velocidade para a palavra de Deus. Valendo! 1 minuto, quero ver. E os meninos têm que torcer para quem? Os meninos? Os meninos e as meninas? Vamos ver quem ganha essa batalha. Eu estou achando que eles não têm velocidade para as coisas de Deus, da palavra de Deus. São muito devagar. 1 minuto. 1 minuto. Chama os universitários. As meninas, começa com o quê? Tem que começar, começa do começo, gente. Oito. Acabou o tempo. Olha a velocidade desses meninos. Vamos mostrar o que eles conseguiram. Vamos mostrar o que eles conseguiram. Olha aqui, se dá para ver isso, meus irmãos. Gênesis e Êxodo, só os 2 eles conseguiram na ordem, o resto já não conseguiram mais. E as meninas? Aí.
Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Agora, eu pergunto para vocês, meus irmãos. Eu pergunto para vocês. As crianças do Antigo Testamento, chamados de talmidins, crianças de 10 anos, filho dos israelitas, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Os pais ensinavam isso. Eles eram velozes com as coisas de Deus e com as promessas de Deus, eles conheciam a palavra de Deus porque eram ensinados. Agora eu pergunto para vocês, a velocidade que vocês ensinam aos seus filhos para a palavra de Deus, qual é, meus irmãos? É de um foguete? Ei, queridos, ei, meu irmão, agora é com você, adulto, que impede as crianças de conhecerem a Jesus. Se eu chamasse vocês para essa tarefa de 1 minuto, vocês iriam fazer? Os 66 livros da Bíblia, ou os 27 e os 39 do Antigo? Vocês iriam conseguir em 1 minuto? Ou vocês não sabem também? Porque as crianças só estão acreditando que é terra e céu e tudo 1000 maravilhas, porque talvez você está vivendo assim. Porque você não conhece a palavra. Você não tem interesse, você não é um foguete. Na sua casa eles veem que você não tem forças para ler a palavra de Deus. Por isso que eles têm foguete, velocidade para essa tecnologia, porque ele vê em você todos os dias. Você só fica no celular, meu querido. É você que impede seu filho. Ele vê você o tempo todo só conectado. Ele não vê você numa leitura bíblica. Ele não vê você numa vida de oração. Ele vê você, o que ele vê você? É o que você é. Quem que impede as crianças de chegar até Jesus? Somos nós. A responsabilidade é nossa. A palavra de Deus diz, inculca nos seus filhos. Escreve nos umbrais da casa. E nós vamos deixando eles ficar nos ganhando com choro compulsivo. E eles não sabem mais o que é não. Não sabe o que é uma repreensão. Não sabe mais nem o que é uma varinha, porque segundo isso daí, a gente não pode mais nem corrigir nossos filhos. Só que se nós não corrigirmos, eles não vão chegar até Jesus. E é com as nossas atitudes que nós impedimos que eles cheguem até o amor de Jesus. Até a paz que Jesus nos dá. Até a alegria e a salvação que ninguém pode nos roubar e que vai nos levar para o céu de verdade. Acho que está na hora de nós mudarmos. Vocês não acham? De nós mostrarmos que nós verdadeiramente acreditamos que tudo está na soberania de Deus. Quando Jó, as coisas aconteceram no andar de cima. Jó, no andar de baixo, parece que ele estava vendo o andar de cima. Parece que ele estava enxergando, porque ele diz, depois de tudo aquilo, ele dobra o seu joelho e diz, louvado seja o nome do Senhor, nu eu vim, nu eu voltei, Deus me deu, Deus... Não é blá blá blá, meus irmãos. Que Deus nos abençoe com as nossas crianças, para ensinar verdadeiramente o caminho que elas devem andar. De sermos instrumentos, de pegar na mão delas e levarem até Jesus. E se tiver impedimento, passar pelos impedimentos para chegar até Jesus. Que não sejamos os que estão na contramão, impedindo as crianças de chegarem até Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Queria nessa hora, nessa oração, que cada criança sentasse, pegasse na mão da sua mamãe, do seu papai. Nós vamos fazer um compromisso juntos, como família.
Se você não estiver perto da sua mamãe, do seu papai, ou daquele que cuida de você, vá até. A pessoa que trouxe você, fica junto dela. Se você não estiver com o papai e com a mamãe. Quem que te trouxe? Vai lá, vai lá. Isso, está descendo. Amém. Pega na mão. Vamos fazer um compromisso com Deus. Sejamos aqueles que levam as crianças a Jesus, nossos filhos a Jesus. E para isso, primeiramente, somos nós, queridos. Vamos fazer um compromisso, nós, sermos mais próximos de Deus, de sermos um foguete, subindo para o céu com vontade, ímpeto, desejo. Papai, mamãe, faça um compromisso de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ser um vovô de Deus, uma vovó de Deus. E eles vejam em você, faça esse compromisso. Eu quero que meu neto, meu filho, minha filha, me vejam como aquele homem do Senhor. Eu vejo que Isaac via isso em Abraão. Faça esse compromisso com o Senhor. Pegue na mão do seu filho e ore por ele agora. Ore pela sua família. Peça ao Senhor, Senhor, eu não quero ser impedimento, não, nem para os meus filhos, nem para ninguém. Pelo contrário, eu quero ser um homem. Eu quero ser uma mulher que leve pessoas a Jesus. Sejam meus filhos em primeiro lugar, que é prioridade minha, mas também de outras pessoas. Criança, peça isso para que você chegue a Jesus e que nada impeça que você chegue a Jesus. Ore pedindo isso. Eu quero chegar até Jesus. Eu quero deixar meus joguinhos de lado. Eu quero deixar muita televisão que eu assisto. Eu quero começar a ter vontade de conhecer a Jesus através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Ore pedindo isso. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Todos os impedimentos das nossas vidas, da nossa sociedade, caiam por terra em nome de Jesus. Há muitas coisas que querem impedir, coisas do mal, do maligno, de Satanás, que querem impedir as pessoas de chegarem até Jesus. Eu peço em nome do Senhor Jesus, todos os impedimentos caiam por terra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê olhos para olhar para cima, olhar para o céu. E para isso, Pai, que possamos estar vigilantes com as coisas do mal e do inferno, Pai. Nos desviando do mal, orando pelos nossos filhos, intercedendo por eles, ensinando o caminho que eles devem andar segundo a Tua palavra, Pai. Nos fortalece como homens e mulheres do Senhor, acrescenta no nosso coração o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, Senhor. Para que sejamos homens e mulheres sábios, segundo a ótica do Senhor, sabendo que o Senhor é soberano nesta terra, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e todas as coisas acontecem segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Até aquelas que nós não compreendemos, Senhor. Que as crianças vejam isso em nós, que tenhamos uma fé inspiradora para os nossos filhos. E pedimos isso, orando e orando em nome de Jesus. Amém e amém.